tudo bem? Hoje estamos juntos para uma videoaula de português, no qual nós teremos correção e noção nova, tá? Correção será da página 80 até 82. Noção nova será da 84 até a 94. Só que neste meio das páginas tem a redação. Vai vir uma redação também, tá? A página 91. Vamos lá? Vamos para a correção. Página 80 da correção. A sequência dos acontecimentos e as palavras utilizadas pelo narrador ajuda o leitor a compreender a história do conto. Sobre isso, respondo as questões seguintes. Onde se passa a história? Em um navio negreiro. B. Quem é a personagem principal da história? É a Adetuto. O que aconteceu com ela antes de aparecer nesse lugar? Ela foi caçada para ser escrava em terras estrangeiras. Como aparece a personagem no início da história? Ela estava triste ou feliz? Comentem. A Deduto estava chorando. Ela tentava dormir, mas não conseguia. Estava enjoada, sentindo dor e saudade de Taió e Caindê, a quem o narrador chama de pequenos, podendo se referir aos filhos dela. D. O que acontece no texto que ajuda o leitor a perceber a passagem do tempo na história? Os verbos no pretérito. Qual é o significado da palavra Xangô no texto? É um orixá, é uma divindade, tá? Do africano. F. À medida que a história se desenvolve, o leitor acompanha a mudança no estado emocional da personagem, como ela aparece no quarto e no quinto parágrafos, e o que ajuda a mudar de sentimento. A Deduto começa a renovar as esperanças, a sentir que resistiria a partir do momento em que começa a recuperar as suas lembranças, as suas memórias, lembra das suas crenças, da sua identidade, da sua origem, da sua terra. No trecho, aí vem letra A, qual o significado da palavra orixá? É uma denominação, são as divindades dos iorubás e dos cultos afro-brasileiros, que representam as forças da natureza, ligando Deus aos homens. Origem do Orubá, Oriza. Quais palavras retomam orixás e Adeduto? Os pronomes que e eles. E o substantivo deuses retomam os orixás. E os pronomes se e ela se referem a Adeduto. C. Quando o Adeduto juntou-se aos orixás? Quando sonhou com seu passado, com suas memórias. D. Que mundo seria o mundo de Adeduto e dos outros africanos? O novo mundo, a vida no Brasil. Consulte o verbete de Deus no dicionário e copie o significado mais adequado ao contexto em que ele aparece. Cada uma das divindades masculinas do politeísmo e quais se atribui a capacidade de influenciar os destinos do mundo. Página 82. Quais elementos presentes no conto fazem referência à religiosidade africana? O deus Xangô, os demais deuses chamados de orixás, seus ancestrais e o trovão. 4. É correto afirmar que o conto, marcar primeiro, segundo e último, narra a história de uma mãe africana trazida em um navio negreiro para o Brasil de forma forçada, para ser escrava. Retrata um pouco das crianças africanas trazidas para o Brasil no período da escravidão. E o último, revela uma atitude compromissada do negro para com a cultura africana, por meio de suas lembranças de sua fé nos orixás, deuses venerados pelo seu povo. Quem narra a história do conto? O narrador em primeira pessoa, que participa da história, ou em terceira, que observa e conta o que se vê. Narrador em terceira pessoa, que observa e conta o que vê. A. Copie um trecho do primeiro parágrafo do conto que comprove a resposta dada anteriormente. Tinha que copiar o trecho. Fechou os olhos tentando dormir, não conseguia. O balanço do navio negreiro enjoava, o corpo doía.
O corte no pé latejava. A deduto não tinha forças para nada, a não ser chorar. Em que pessoa foi conjugada a maioria dos verbos utilizados no conto? Na terceira pessoa. 83 era a redação que eu já, no último vídeo aula, eu ensinei a vocês. Vamos agora para a noção nova. 84 vem com um outro conto africano. É uma leitura e interpretação. Vocês vão ler, tá? E vão fazer as questões, tá? 85 também. Aí na 86 ele vem falando assim: o alfabeto da língua portuguesa possui 26 letras, que em um dicionário aparece organizado em ordem alfabética. Nós já sabemos disso, nós estudamos isso no primeiro livro, né? Ordem alfabética, alfabeto, dicionário, verbetes, que são as palavras que estão no dicionário. Em um dicionário impresso existem as palavras-chave, situadas no canto superior esquerdo e no canto superior direito da página, que ajudam nos procedimentos de busca, pois indicam a primeira e a última palavra de cada página. Cada verbete de um dicionário contém um conjunto de elementos que apresentam importantes informações, como a palavra de entrada, informações gramaticais, definição, exemplos de uso e origem. Aí aqui ele colocou o exemplo da palavra de origem africana, Ogum. Aí vem Ogum, divindade afro-brasileira que exerce poder sobre o ferro e a guerra. Na tradição Nagô, cultuado no Brasil, mas por sua belicosidade. Então, aparece assim no dicionário. Tá? Nós já vimos isso. Às vezes, em um verbete, aparece vários significados, múltiplos, né? Significados muitos, e que, às vezes, nós temos que colocar se encaixar em uma resposta nossa, vai depender do contexto ali da frase, né? Porque tem muitos sinônimos. Vamos para a página 88. Ó, vocês vão passar a marcar texto. Em um verbete de dicionário há o registro dos muitos significados que uma palavra pode assumir em diferentes situações. Ao fazermos uma busca, devemos considerar sempre o contexto em que ela está sendo usada. Por isso, não é suficiente selecionar o primeiro significado, foi o que a tia falou. Às vezes tem uma palavra que ela tem vários significados, vários sinônimos no dicionário. Desculpa, não significa que eu tenho que pegar o primeiro e colocar, às vezes, para substituir uma palavra na minha frase. Tem que ver qual palavra, qual sinônimo daquela que eu estou procurando mais se encaixa na frase, mais se encaixa no meu contexto, no meu texto, numa redação que eu vá fazer. Por isso, não é suficiente selecionar o primeiro significado que aparece listado. Essa multiplicidade de sentido das palavras é o que chamamos de polissemia. Então, polissemia é isso. É quando eu procuro uma palavra no dicionário, no Google, e que aparece vários significados, vários sinônimos. Isso se chama polissemia, tá? Vocês vão passar a marca-texto. Atenção, o sentido figurado de uma palavra pode ser notado quando lemos a frase em que ela está sendo inserida. Os diferentes significados e sentidos de uma palavra costumam ser antecedidos em cada verbete por algarismos. Os dicionários costumam registrar o sentido próprio, mais literal de uma palavra, e também seu sentido figurado, com sentido simbólico, apresentado com a abreviatura FIG. Aparece FIG, que quer dizer que é o sentido figurado. Aí vem um texto, tá? Que vocês vão ver, observar, analisar, responder as questões sobre ele, é uma leitura e interpretação também. Na 90 vem mais um conto africano, vocês vão ler e responder as questões. Na 91 tem a produção de texto, tá? Vocês vão fazer sozinhos. Em relação àquele primeiro que eu passei para vocês pesquisarem 3 contos africanos, escolher um e escrever no caderno de português, tá? 92 é um super desafio. Algumas palavras de origem africana em nosso vocabulário, olha que legal. Dengo é de origem africana, cafuné
caçula, moleque, quitanda, fubá, dendê. Olha que legal. E ao lado tem o significado dessas palavras, tá? E que vocês vão fazer o super desafio. Na 94 tem Faça Você Mesmo, você vai fazer sozinho. O que eu tô pedindo aqui sobre o conto africano. Você vai fazer e você vai me mostrar na live, tá? Está contando como aula de artes, tá? Me mostrando, por favor, colocando lá nas lives, para eu poder anotar e dar a sua nota, tá bom? Então, nós vamos ficar aqui. Nós vamos ficar aqui até a 94. Não esqueçam de fazer tudo com cuidado. Nós estamos estudando os contos africanos, que é muito interessante, que estão na nossa cultura, tá? Não esqueçam de fazer a redação. Não esqueçam de fazer também o trabalho, que será para a nota de artes, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Muita saudade de vocês.